Dia 2, né, de abril, nós tivemos aí o dia da conscientização, que é chamado TEA, né, Transtorno do Espectro Autista. E a nossa igreja, ela recebe muitas famílias com crianças, jovens, adolescentes, com esse tipo de transtorno. Então, nós precisamos estar preparados para receber essas famílias. Então, hoje, eu vim com essa camisa aqui, para a gente poder se conscientizar. Nós temos um trabalho de inclusão na nossa igreja. Não apenas para pessoas com esse tipo de transtorno, mas também com outros tipos de transtornos e deficiências. Eu e a Rafa, vocês sabem aí da nossa história, nós tínhamos aí o nosso filho, o Lucas, e ele faleceu tem 2 anos. E quando o Lucas, ele se converteu, foi uma experiência, assim, incrível para a gente. Porque quando a gente chegou na igreja Batista Atitude, ainda não tinha toda essa estrutura, a gente foi frequentar a sede, ainda não tinha toda essa estrutura de inclusão que a gente tem hoje. Mas, de fato, na época, nós fomos muito bem recebidos, e fomos ali um dos pioneiros com esse trabalho, juntamente com as pastoras que levantaram essa bandeira. A pastora Wilson, na época, chamou a gente e falou assim: o que vocês precisam como pais? E nós tivemos algumas conversas com ela lá, e falamos sobre as necessidades que a gente tinha. E a igreja, então, começou a fazer todo esse movimento. E hoje a nossa igreja, Atitude, ela é referência para muitas igrejas quando se trata de inclusão. Nós vivemos uma experiência com o Lucas, na conversão dele, onde nós estávamos lá, era um dia de batismo. Tá? E isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. O Lucas, a gente estava sentado bem aqui, próximo do palco. E naquele momento, o pastor José pregando, o Lucas, num determinado momento do apelo, o pastor perguntou se alguém queria aceitar Jesus. O Lucas, ele tinha algumas dificuldades, eu já contei isso aqui na igreja, mas talvez você não tenha ouvido ainda. E aí o Lucas, ele com toda a dificuldade, ele foi levantando a mão dele lentamente, ele levantou a mão. E aí a Rafa falou assim: Lucas, você quer aceitar Jesus? Se você quer, então levanta a sua mão de novo. E aí ele foi ali devagarzinho, levantando a mão dele, e mais uma vez ele levantou. Eu estava sentado na cadeira atrás. E ela falou assim: Leandro, acho que o Lucas está querendo aceitar Jesus. Eu falei: filho, é isso mesmo? Você quer aceitar Jesus? E aí pela 3ª vez eu pedi para ele levantar a mão. E ele mais uma vez ele levantou a mão. E aí nós fomos com ele até o altar. Chegamos ali no altar, veio uma pessoa e orou pelo Lucas. E ali consolidou aquilo que ele tinha, a decisão dele. Tempos depois, a gente conversando, a gente voltando de um Vida Vitoriosa, a gente estava no nosso carro, e o pastor, que na época, meu xará também, pastor Leandro, estava no outro carro do outro lado, ele falou assim: nós vamos batizar o Lucas, hein? E aí, no próximo batismo, a gente pegou e batizou o Lucas. O Lucas, ele ouviu a voz de Deus, ele aceitou Jesus, ele se converteu, ele foi batizado, ele foi salvo. E hoje eu creio que o Lucas está na glória. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa semana eu assisti um vídeo, uma pessoa me mostrou um vídeo sobre um camarada muito famoso na internet aí, nas redes sociais. Eu não vou falar o nome dele, se você sabe quem é, você vai se atentar. Ele divulgou um vídeo falando sobre algumas vozes que nós ouvimos ao longo da nossa vida. Ele falou de pelo menos 5 vozes que a gente costuma ouvir no nosso dia a dia. E uma dessas vozes, ele atribuiu a Deus. E nisso eu concordo plenamente com ele. Porque Deus, ele fala conosco. Deus, ele se revela a nós. Deus, ele se manifesta. E de maneira, às vezes até audível, nós podemos ouvir a voz de Deus. Quando a gente olha para a natureza salta e ela fala sobre Deus. Quando nós olhamos para quem está do nosso lado, nós olhamos uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Você olha para essa pessoa e fala assim: essa pessoa reflete Deus. Então, de fato, nós ouvimos Deus. E eu creio que você que está aqui nessa manhã concorda com isso. Deus, ele fala, sim ou não? Deus, ele fala conosco. Mas é também fato que nós ouvimos outras vozes.
Muitas vezes nós damos ouvidos às outras vozes que nos cercam, vozes que às vezes nos desanimam, nos colocam para baixo, nos fazem desistir, vozes que vão completamente sentido contrário àquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando eu olho para tudo isso, eu fico imaginando o seguinte: como nós podemos discernir a voz de Deus diante de tantas vozes? Como entender que é Deus que está falando? Como compreendermos a voz de Deus? Será que você consegue reconhecer a voz de Deus no seu dia a dia? Será que você ouve e entende que é Deus que está falando com você? Eu queria ler com você um texto, lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, os versos de 1 a 14. O texto, ele vai contar ali um pouco da história do chamado de Samuel. Você que já achou aí, dá um glória a Deus. Se não achou, fala assim: misericórdia. Hoje, né, com a Bíblia aí no seu celular fica muito mais fácil. Antigamente, né, pastor Wagner, como é que é? Desembanhar a espada, 1, 2, 3, e a gente tinha que achar lá, né? Embaixadores do rei. Relembrando aí, né, Tiagão? Embaixadores do rei. Tema de hoje: ouça a voz de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem. Eu queria ler com você esse texto lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. O texto diz assim: o menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu: aqui estou. Ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: eu não chamei, volte e deite-se. E ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não chamei, volte e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que lhe falei contra a família dele, do começo ao fim. Pois eu disse a ele que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Os filhos dele blasfemavam contra Deus, mas ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará expiação pela culpa da família de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, Deus, e nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo nessa manhã possa falar de maneira poderosa ao nosso coração, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Estamos aqui, Deus, com esse tema: ouça a voz de Deus. E o teu povo, Senhor, nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Samuel, uma história linda, uma história que está encontrada lá no primeiro livro de Samuel.
nos capítulos de 1 a 3, sua mãe, conta a história aqui da sua mãe, Ana. Ana era uma mulher estéril, mas uma mulher que servia a Deus, uma mulher temente a Deus. O seu pai também, um homem de Deus. Ana, nos capítulos 1 e 2 ali, vive uma crise, por não conseguir engravidar. Mas quando você olha no capítulo 2, Ana faz uma das orações mais lindas que nós encontramos na Bíblia. Que coisa linda, irmãos. Leiam esse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Leia lá a oração de Ana. Uma oração de intimidade com Deus. Uma oração de uma mulher que se relacionava com o Pai. Sabia quem Deus era. E colocou a sua dependência nas mãos do Senhor. Deus concede a ela um filho. Esse filho nasce. Ela dá o nome de Samuel. Começa então a amamentar esse menino. O menino cresce. E quando é desmamado, ela leva esse menino até a presença do sacerdote Eli. E ela fala então para Eli: Eli, olha só, aqui está o meu filho. Ele é consagrado ao Senhor. Cuida dele. E ele vai então para uma escola de sacerdote. Começa ali a caminhada de Samuel, uma caminhada de entender quem Deus é. E ele estava ali com aquele homem chamado Eli, um homem sacerdote. Eli, a Bíblia fala que ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos estavam completamente entregues ao pecado. A palavra diz lá, logo no início do texto nós lemos, que a palavra do Senhor, ela era rara naqueles dias, porque havia um corromper dentro de todo sacerdócio. Então, o pecado, a palavra de Deus já nos orienta, que ele nos afasta de Deus. Deus então se afastou do sacerdote, e a palavra já não era mais frequente, ela era rara. E quando a gente vê Samuel então crescendo ali, naquele local, aprendendo sobre o sacerdócio, aprendendo sobre como buscar a Deus. Num dado momento ele tem uma experiência, onde Deus se revela a ele. Deus chama Samuel, Samuel, e ele está achando que é Eli que está chamando ele. Ele vai lá, se apresenta: Eli, você me chamou? Ele falou: não te chamei. Ele então volta a deitar. E aí pela segunda vez, Deus chama Samuel, Samuel, e ele corre para Eli novamente. O texto vai dizer que ele ainda não conhecia Deus. Ele estava ali, numa busca por esse conhecimento, mas ele ainda não tinha tido essa experiência profunda de ouvir a voz de Deus. Não reconhecia que era Deus falando com ele. E acontece então pela terceira vez. E aí Eli fala assim: espera aí, já entendi, Deus está querendo falar com você. Faz o seguinte, quando ele te chamar de novo, se ele te chamar, você vai dizer: eis-me aqui. Fala comigo, Deus. E aí ele vai deitar. Ele volta para o seu aposento, deita lá, e de repente Deus, novamente com aquela voz: Samuel, Samuel. E aí ele fala: Deus, eu estou aqui, fala comigo. Fala comigo, Deus. E ali começa então uma experiência daquele menino Samuel com Deus. Que história linda, irmãos. Que história incrível essa palavra. Lá no texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, de modo que você fará prosperar todos os seus caminhos e será bem sucedido. Josué já vinha aqui nos orientando a mencionar as palavras da lei, a não nos afastar da palavra do Senhor. E aqui tem um segredo, onde ele fala que se você quer ser bem sucedido, se você quer ter sucesso na sua vida, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço de uma busca incessante por Deus. Esse é o segredo do sucesso. Mas na vida de Samuel, ele nos ensina algumas chaves
Nós vamos descobrir aqui algumas chaves que podem nos auxiliar, nos ensinar a como ouvir a voz de Deus. Pastor, mas como ouvir a voz de Deus? Às vezes você tem 30 anos de igreja e nunca ouviu Deus falar com você. Talvez você é até novo convertido e fala assim: pastor, Deus falou comigo semana passada, lá no Vida Vitoriosa. Glória a Deus, quem foi aí para o Vida Vitoriosa, teve ali uma experiência incrível. Como ouvir a voz de Deus? A primeira coisa que esse texto, ele nos ensina, e a primeira chave que eu queria que você anotasse, de como ouvir a voz de Deus: esteja disponível. Esteja disponível para Deus. Olha o que diz lá no texto, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Ele desde tão novinho, ainda pequenino, estava lá, servindo, sem saber o que era a voz de Deus, mas ele estava disponível, estava à disposição de Deus, servindo a Deus, buscando a Deus. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero ver, porque se Deus fala com Eli, Ele tem que falar comigo também, é aqui que eu vou aprender. Quantas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não queremos nos colocar à disposição para ouvir Deus. E o segredo de nós termos sucesso na nossa vida espiritual é nós ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a sua voz, aplicarmos na nossa vida aquilo que Ele nos fala através da sua palavra. Deus usa a palavra para falar conosco. Deus pode falar diretamente no seu coração, pode falar através dos louvores, pode falar de diversas maneiras. Você lá no seu tempo a sós com Deus, pega o seu livro devocional e Deus vai falar com você, irmão. Agora, precisamos estar disponíveis. Não era apenas um ativismo religioso de Samuel. A sua mãe não entregou ali para que ele pudesse ser um ativista, para que ele pudesse morar naquele lugar. Não! Ela queria que aquele menino, que ela tanto sonhou, que ela clamou a Deus, que Deus presenteou a ela, servisse e tivesse um nível de intimidade que ela teve com Deus. Essa mulher, ela já havia, desde o seu ventre, ensinado ao seu filho de como era ouvir a voz de Deus. Ela sabia o que era depender do Senhor. Ela sabia que para poder alcançar sucesso na sua vida espiritual e na sua caminhada, ela precisava estar disponível para ouvir a voz de Deus. A disposição para ouvir é essencial. Reconhecer o chamado de Deus. Talvez você ainda não reconheceu esse chamado de Deus na sua vida. Talvez você nem saiba o que é ouvir a voz de Deus. Como eu falei aqui, não tem a ver com tempo de conversão. Não tem a ver com ter 20, 30, 40, 50 anos de igreja. Não tem a ver com isso. Tem a ver com estar disponível. Com falar: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Às vezes nós entramos no ativismo religioso. Às vezes nós entramos numa ciranda, onde nós ficamos ali. Eu saio de um serviço, vou para outro, saio de um trabalho, venho para o outro, vou para a igreja, assisto culto, assisto live, podcast, música e tal, aquilo tudo, mas não me posiciono e falo assim: Senhor, fala comigo, agora eu estou aqui quietinho, fala comigo, Deus. Muitas vozes, talvez estejam soando no seu ouvido, e talvez você não esteja reconhecendo a voz daquele que realmente importa, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Ele está aqui, Ele quer falar com você nessa manhã. O Senhor tem prazer em se revelar. Eu, quando era pequeno, fui criado na igreja, já falei aqui, eu sempre fui um adolescente igrejeiro. Pensa num adolescente igrejeiro, a minha mãe às vezes tinha que brigar comigo para eu poder ir embora da igreja, porque eu gostava e gosto muito de estar na igreja. A gente tinha muita programação, era ping-pong, era escola bíblica dominical, era união de adolescente. Quem pegou isso aí, irmão? União de adolescente, hein? Sexta-feira, união de adolescente, aí ó, pessoal raiz aí ó,
crente raiz, união de adolescentes, juntava aquele monte de adolescentes sexta-feira, e a gente fazia aquela festa na igreja. EBF, Escola Bíblica de Férias, quem participou disso aí, ó? Olha aí, ó, mais gente, isso aí está entregando a idade, já passou dos 40, né? Escola Bíblica de Férias, tinha programação demais na igreja, era jantar temático, era tudo que a gente, quando não tinha programação a gente inventava. Pastor, a gente vai dormir na igreja. Aí inventava de dormir na igreja. Aí entrava na igreja sexta-feira, só saía no domingo depois do culto à noite. Tomava café, almoçava, vivia na igreja. Por quê? A gente tinha sede de conhecer a voz de Deus. A gente tinha sede de entender quem era esse Deus. Estava começando a caminhada, eu falava assim, eu preciso entender. Eu vi às vezes as pessoas falando, não, porque Deus falou comigo, porque Deus falou comigo. Eu falei, não é possível, se Deus falou com ele, Deus tem que falar comigo. E como é que eu aprendo a ouvir esse Deus? Eu estava lá, enfurnado na igreja o tempo inteiro. Por quê? Eu queria viver essas experiências. E meu irmão, posso dizer para você, quantas experiências profundas nós vivemos ali, de ouvir a voz de Deus. Quantas vigílias de adolescentes, 15, 16, 17 anos, e ouvindo Deus falar com a gente ali. Coisas que eu guardo até hoje no meu coração. Palavras que mudaram o rumo da minha vida, que me deram direção. Talvez você que esteja aqui também nessa manhã tenha vivido isso. Viveu durante muito tempo dentro da igreja, na congregação, buscando servir a Deus. Por quê? Tinha sede, fome de Deus. Queria conhecer mais a fundo esse Deus. Sabe aquela coisa de você estar dentro do carro? A Rafa me contou uma experiência dela essa semana aí, ela dirigindo, essa semana ou semana passada, e ela lá dirigindo, e Deus se manifestou de uma forma tão poderosa para ela dentro do carro. Era ela e Deus. E ela ali começou então a chorar, e se colocando diante de Deus, porque é a manifestação da voz de Deus para aqueles que estão dispostos. Basta você estar disponível para ouvir a voz de Deus. Às vezes, nós temos tantas coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Tantas coisas. Às vezes a correria do dia a dia, você não consegue parar para ouvir a voz de Deus. Eu quero te desafiar, irmãos, esteja disponível para ouvir a voz de Deus. Se coloque à disposição. Talvez, você pode falar assim, pastor, eu sou novo convertido. Eu me converti semana passada. Semana passada, eu ouvi Deus me chamando, falando assim comigo, filho, vem, e você levantou a sua mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora é tempo de você aprender a ouvir, a sintonizar a sua estação na estação de Deus. Esteja disponível para isso. Pastor, mas como é que eu faço para poder estar disponível para isso? Se envolva com as coisas de Deus também. Se envolva com as coisas de Deus. Sirva a Deus. Quando você está servindo, Deus está falando com você. Quando a gente serve, é demonstração do nosso amor por Ele. Você chega para sua esposa e fala assim, olha amor, eu te amo muito. Agora, não compra um presentinho para ela não. Não lava a louça para ela não. Não ajuda a arrumar a casa. Não lava o banheiro. Não chega junto. Que amor é esse? Que nunca está disponível? Só procura quando tem interesse? Não. Quem ama serve. Está disponível. Amor, o que você precisa? Ah, eu preciso que você me ajude a lavar o banheiro. Vou lá lavar o banheiro. Amor, o que você precisa? Eu preciso que você me ajude a lavar a louça. Você vai lá e lava a louça. É amor. Quem ama quer estar junto, quer estar perto. Está disponível para o outro. Se você ama a Deus, esteja disponível para Ele, irmãos. Esteja disponível para Ele. Trabalho lindo que a igreja faz aqui de inclusão. Lindo. Talvez você fale assim, pastor, eu quero servir nessa área aí. Eu não sei nem como é que eu faço, mas eu quero. E aí a gente vai te capacitar. Eu quero servir na recepção. Eu quero servir no kids. Eu quero servir na técnica. Eu quero servir na direção de culto. Olha aí, quanta coisa. Posso falar que tem 20 ministérios na igreja para você servir. Por quê? Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa estar disponível para Ele. Disponível para Ele. Disponível lá na sua casa,
no seu tempo a sós com Deus, mas disponível também para o serviço. Samuel se coloca nessa posição. Samuel estava ali, servindo a Eli, sem mesmo saber como era a voz de Deus. Depois então é que Deus vai falar com ele. Depois então ele vai reconhecer quem era Deus. A segunda coisa que nós podemos pensar aqui nesse texto, como ouvir a voz de Deus. Caminhe com quem conhece a sua voz. Olha o que diz lá, no versículo 1. O menino Samuel ministrava diante do Senhor, sob a direção de Eli. Ele estava debaixo da direção de Eli. Alguém que conhecia Deus, alguém que sabia ouvir a voz de Deus, sabia interpretar. Olha, é Deus que está falando. Por mais que Deus tenha falado 3 vezes para poder Eli reconhecer que era Deus que estava chamando Samuel, ele sabia que era Deus. Ele reconhecia. Deus estava muito aborrecido com ele, porque seus filhos estavam ali em pecado, e Deus esperava que ele fosse duro com os filhos. Mas ele vai lá, chama os filhos, o que está acontecendo aí, cara? Poxa, vocês estão pecando, né? Vocês estão errando aí, fazendo besteira, né? Pegando as ofertas que chegam aí diante de Deus, vocês estão pegando parte das ofertas, né? Vocês estão se deitando aí com as mulheres, né? Que história é essa, cara? Não. Deus queria que ele fosse duro com os filhos, cobrasse realmente dos filhos. E talvez por conta de todo esse pecado que estava acontecendo ali, Deus se afastou. Por isso a palavra de Deus era rara. Por isso Deus se afastou do povo. Por isso Deus começou a falar assim: ei, peraí, esse povo não tem compromisso comigo, por que eu vou me manifestar para eles? Mas Eli conhecia a voz de Deus. E Deus então levanta aquele homem para criar uma nova geração de sacerdote, uma nova geração de homem comprometido com Deus, uma nova geração de homens que se relacionam, estão dispostos a ouvir e executar a voz de Deus. Porque Deus ele não fala com você apenas para que você se cale, não. Deus ele fala com você para que você também fale para os outros daquilo que Deus tem feito na sua vida. A palavra de Deus, ela vem para fazer uma transformação na sua vida. Mas a partir do momento que ela gera essa transformação, você precisa manifestar essa transformação também na vida do outro. O menino Samuel, ele cresceu ali. Cresceu vendo seus pais como um grande exemplo. Seus pais, o texto vai dizer que eles iam todo ano oferecer sacrifício. Eles iam ao templo. Era uma família que amava a Deus, buscava o Senhor, caminhava com Ele. Ana, como eu falei aqui, uma mulher espetacular. Um grande exemplo de mulher. Certa vez, o texto vai dizer que Ana estava lá orando e falando com Deus. Tamanho era a sua intimidade com o Pai, que as pessoas passavam e achavam que ela estava bêbada. Eli olha para ela e fala assim: essa mulher está bêbada, não é possível. Mas não, relacionamento com Deus. Ela sabia quem ela buscava. Ela sabia quem era Deus. O seu filho crescendo ali, olhando seus pais, apaixonados por Deus. Será que os nossos filhos têm olhado para a gente, têm falado assim: meu pai e minha mãe são exemplos de homem e mulher de Deus? Será que o seu filho te vê lendo a Bíblia? Será que o seu filho te vê orando, buscando a Deus? Muitos casais, às vezes, vêm fazer gabinete e pedem oração pelos seus filhos que estão afastados do Senhor. E aí quando você começa a cavucar um pouquinho mais, entender da história, pessoas que não tinham relacionamento com Deus profundo. O filho talvez nunca tenha visto o pai orar, nunca tenha visto o pai ler a Bíblia. Como é que esse jovem, como é que essa criança vai crescer tendo um relacionamento com Deus? Nós precisamos ser esse exemplo. Nós precisamos passar essa mensagem para os nossos filhos, não apenas para os nossos filhos. Talvez você que não é casado ainda, solteiro, não tem filhos, as pessoas que convivem com você, será que elas olham para a sua vida e falam assim: eu vejo Jesus na vida dele, eu vejo Jesus na vida dela? As pessoas querem ouvir a voz de Deus, o mundo está sedento pela voz de Deus, mas eles precisam de alguém para apontar-lhes o caminho e dizer assim: é assim que a gente ouve a voz de Deus. Vem comigo porque eu vou te sintonizar com Deus. Me dá a mão aqui porque eu vou te mostrar como é que Deus fala.
Como é que Deus age? Eu conheço, eu tenho intimidade com Ele. Imagina só, você já deve ter pensado aí, né? Aquele jovem solteiro, aquela jovem solteira, apaixonada por alguém, olhou alguém ali na igreja, né? O olhinho brilhou, o coração bateu forte. Falei assim, eu preciso me aproximar dela, preciso me aproximar dele. E o primeiro passo, o que é? Bom, deixa eu ver qual é a célula que ela está, porque eu vou lá fazer uma visita. Né? Amém, irmã? Glória a Deus. E aí você vai lá, visita a célula. Vai ter um dia lá de Biuã, Lucas. Aí o cara solteiro chegou aqui, falou, olha lá, ela está ali, ó. Aí o que ele vai fazer? Se aproximar do pessoal que está com ela. Se aproxima do pessoal que está com ela. Por quê? Gente, vai ter uma resenha aqui depois do Biuã, a gente vai comer um negócio ali e tal, não sei o quê. Aí o que ele vai fazer? Ele vai junto. Vai junto. Anota a dica aí, tá? Essa vale milhões. Tá? Depois faz o Pix. Por quê? Você está ali, está vendo, a menina olhou, o coração bateu forte, você quer se aproximar, né? Você vai chegar junto de quem anda com ela. Você vai estar perto de quem conhece ela. Gente, com Deus é a mesma coisa. Se você quer ser apaixonado por Deus, ande com quem é apaixonado por Deus. Caminhe com quem é apaixonado por Deus. Esteja onde as pessoas que são apaixonadas por Deus estão. Se tem gente apaixonada por Deus na célula, é para lá que eu vou. Se tem gente apaixonada por Deus no culto de quarta-feira, culto da resposta, é para lá que eu vou. Se tem gente apaixonada por Deus lá no culto Kids, é para lá que eu vou. Eu quero estar onde tem gente apaixonada por Deus, onde as pessoas vão me aproximar do Senhor. Lembra daquela brincadeira que ficou muito famosa aí nas TVs? Qual é a música? Qual é a música? Aí a pessoa ia lá, tocava uma partezinha da música, né? Tan, 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 tan. Aí você tinha que descobrir qual era a música. E às vezes, irmão, dava uma raiva quando você estava assistindo aquele programa, porque você sabia qual era a música, e a música não vinha na cabeça. Cara, eu sei, está na ponta da língua. E a pessoa, passava o tempo, a pessoa não respondia. Ou porque não conhecia a música, ou porque o tempo esgotou ali, e ela estava tentando buscar na memória e não conseguia. Quando eu pensei nessa brincadeira, é uma brincadeira que diz muito sobre o gosto musical que você tem. E às vezes pode ser uma música que está em alta, está todo mundo cantando, mas é um gosto musical que você não sabe nem que música é aquela. A música está lá, todo mundo cantando aquela música chiclete, virou, pegou, todo mundo canta, mas não é o teu gosto musical. Você não vai saber. Pode dar o tom 500 vezes ali, que você não vai reconhecer. Não vai. Com Deus, é assim. Ele dá o tom. Pam, 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 pam. Você, opa, já sei que Deus está querendo falar. É comigo. É comigo que Ele está falando. Essa palavra é para mim. Eu entendi, o recado é para mim. Deus, obrigado. Por quê? Você está antenado. Você sabe qual é a música. O teu gosto musical é o gosto dele. Aquilo que o ambiente que você frequenta, diz muito sobre quem você é. Diz muito sobre quem você é em Deus. O tipo de música que você ouve, diz muito sobre quem você é em Deus. Os livros que você lê, a forma como você se veste, aonde você anda, diz muito sobre quem você é em Deus. Se você quer ser alguém que se relaciona firme com Deus, você precisa estar cercado de pessoas e de ambientes que te levem a ter esse relacionamento com Deus. Cerque-se de pessoas que buscam a Deus. Esteja inserido nesse contexto. A minha mãe, talvez a sua mãe, tenha dito isso para você. Quem se mistura com os porcos, olha aí, sabedoria de mãe, filósofa, filosofia da mamãe. Quem se mistura com os porcos, farelo come. O que a sua mãe estava querendo dizer para você com isso? Dependendo de quem você anda, você vai ter os mesmos resultados, vai sofrer as mesmas consequências. É isso que ela queria dizer para mim e para você. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. O filho pródigo saiu de casa. E no final, ele estava lá comendo as bolotas dos porcos. Por quê? Quem se mistura com os porcos, farelo come. Torrou todo o seu dinheiro, se afastou do pai, foi viver a vida dele. No final, acabou o dinheiro, né? Como diz aí fora, acabou o milho,
acabou a pipoca. Acabaram os amigos. Acabou tudo. E aí para onde ele correu? Para a casa do pai. É para a casa do pai. Então, meu irmão, cuidado com quem você anda. Cerque-se de pessoas que amem a Deus. Cerque-se de pessoas que vão falar assim: o que você está vivendo? Eu quero orar contigo. Fala para mim. Discipulado. A gente tem falado muito sobre discipulado aqui na igreja. O que é o discipulado? É você caminhar com alguém que vai te levar para um outro nível de vida com Deus. Célula, grupo que vai te levar para um outro nível de intimidade com Deus. É isso. É isso que Deus quer fazer. Para isso, nós precisamos estar disponíveis e caminhar com quem conhece a sua voz. Por último, como ouvir a voz de Deus? Persista em conhecer ao Senhor. Versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada para ele. 3 chamados, ele não conhecia a voz do Senhor. Ele podia ter deitado e falado assim: peraí, já fui lá 2 vezes, ele não quer nada. Não vou voltar lá. Mas ele foi pela 3ª vez. E na 3ª vez ele falou assim: peraí, é Deus querendo falar com você. Quando ele te chamar de novo, você vai dizer: Senhor, eu estou aqui. Ele persistiu, porque ele queria viver essa busca com Deus. Ele queria aprender a ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa persistir. Você não pode desistir disso. Deus, lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu li uma matéria agora recente da Universidade Federal da Amazônia, dizendo que a Amazônia é uma fonte inesgotável de ciência. O que já descobriram até hoje da Amazônia é muito pouco perto daquilo que ela ainda pode oferecer para a ciência. Se a Amazônia, que é a maior floresta do mundo, ela tem uma fonte inesgotável de conhecimento, você imagina o Deus que fez a Amazônia. Ele é uma fonte inesgotável de conhecimento. Por isso que Oséias vai nos apontar que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Prosseguirmos em conhecer a Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável. Você pode ter 50, 80 anos de igreja, você nasceu no berço evangélico, você não conhece nada de Deus ainda. Nada. Ele ainda tem muito para se revelar. Muito para se revelar. É uma fonte que não para, toda hora jorra algo novo da parte de Deus. Irmãos, que alegria, que coisa gostosa você se relacionar com Deus, que todo dia te revela algo novo. Não é enfadonho, não é cansativo, é o tempo inteiro, Ele trazendo algo, que você fala assim, peraí, isso eu não sabia, como é que Deus nunca revelou isso para mim? É interessante que, no capítulo 16, do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, ele vai até a casa de Jessé, para ungir Davi como rei. Ele chega naquele lugar, Samuel já tinha uma caminhada com Deus, já sabia ouvir a sua voz, sabia quem Deus era, e ele chega lá, ele olha aqueles filhos de Jessé, cada um mais forte do que o outro, os caras tomavam whey protein todo dia de manhã, batido com ovo liquidificador, o cara era uma maçaroca, frequentava a academia, meu irmão, pegava 150 quilos no supino, forte, valente, sarado. De repente, Samuel olha para aquele homem e fala assim, é ele, pô, o cara bombadão, é ele, o novo rei. E aí Deus chega para ele e fala assim, negativo, Samuel, não é ele. Vou te ensinar mais uma coisa aqui na sua caminhada. 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Louvado seja o Senhor, porque se Ele olhasse a aparência, meu irmão, eu posso dizer para você, eu não estaria aqui hoje.
careca, barrigudinho, um homem cheio de defeitos. Mas Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de você. E hoje nós estamos aqui. Porque Deus não vê o coração. Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Deus, Ele vê o seu coração. Como é que está a sua disposição em conhecer a Deus? Com quem você tem andado? Coloque em prática tudo aquilo que Deus tem falado na sua vida, irmão. Deus não está fazendo de você um livro para você escrever ali tudo que Deus falou para você e você não usufruir, não viver aquilo, não. A vida com Deus é uma vida de relacionamento prático. Aquilo que Ele fala para você é para você viver, é para você aplicar. Quando Deus Ele coloca algo na sua vida, você vê, Deus Ele pega, fala para Samuel assim, olha, eu tenho uma palavra dura, mas você vai ter que falar para Eli. Ele vai lá e revela para Eli a palavra dura que Deus tinha falado. Deus fala para ele assim, você vai sair daqui, agora você vai ungir Davi como rei. Só que eu não sei se você se lembra, o rei na época era Saul. Saul ia ficar enlouquecido, furioso, queria matar Samuel. Mas ele falou assim, Deus falou, eu tenho que ir lá. Se Deus falou, eu vou fazer. Irmãos, dê ouvidos àquilo que Deus tem falado para você. Ouça a voz do Senhor. Viva a voz do Senhor na sua vida. Não feche os seus ouvidos para o Senhor. Lá em Apocalipse vai dizer, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem dito para as igrejas. Deus tem falado no seu coração. Talvez você tenha ido lá no Vida Vitoriosa semana passada, tenha presenciado aquela manifestação poderosa do Senhor naquele lugar. Por que Deus fala lá e não fala na intimidade do seu quarto? Fala sim. É porque lá você se dispôs. É porque lá você falou assim, eu vou passar esses 3 dias lá, buscando, eu vou me disponibilizar, vou me colocar, vou estar conectado com pessoas que estão buscando a mesma coisa. Eu quero ouvir. Eu estou disposto, Senhor, fala comigo. Você persistiu. Quantas lutas, irmãos, quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que tiveram tantas dificuldades para chegar na vida vitoriosa, mas estavam lá. Persistiram. Não desistiram na caminhada. Viveram algo surpreendente com Deus. Mas Deus não se revela só no Vida Vitoriosa. Deus Ele também se revela no Vida Vitoriosa. Lá em Mateus 6, Jesus mesmo vai dizer, mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto, lhe dará recompensa. Ninguém que busca a Deus, ninguém que ouve a voz de Deus, sai de lá sem uma recompensa. E a maior recompensa, Ele já nos garantiu na cruz do Calvário, a salvação. A maior recompensa de você ter um relacionamento com Deus, a maior recompensa de você ouvir a voz de Deus, é você receber a salvação e a vida eterna. Essa é a maior de todas as recompensas que nós podemos ter na nossa vida, irmãos. Não importa o que você vai conquistar aqui nessa terra. Não importa se você vai ou não conquistar alguma coisa aqui nesse mundo. O que importa é que se o seu relacionamento com Deus aqui nessa terra for um relacionamento profundo, de intimidade, de ouvir a voz dEle e de viver aquilo que Ele tem para a sua vida, você vai carimbar o seu passaporte para a vida eterna. Amém?